Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. Cenário no mercado do boi gordo ainda é de pressão de baixa na maioria das praças produtoras. JBS vendeu todas as ações de suas subsidiárias, detentoras das operações de carne bovina na Argentina, Paraguai e Uruguai. Acordo de leniência entre JIF e o Ministério Público Federal, na prática, foi sim uma redução de valor real pela metade. Ano passado, a indústria de proteínas fez cerco constante aos produtores de milho. Neste ano, a situação tende a se inverter. E termina hoje o 13º Simpósio Goiano de Avicultura. E os preços do milho caíram em maio e começo de junho, com o início da colheita da segunda safra. O agronegócio está começando. Apesar de em menor intensidade, o cenário ainda é de pressão de baixa na maioria das praças pesquisadas pela Scott Consultoria. A boa oferta de animais terminados e o consequente alongamento das escalas de abate colaboram para as tentativas de compra abaixo da referência. O destaque para São Paulo, que apresentou uma queda de 0,8% em relação ao último fechamento. Já nos últimos 30 dias, a queda foi de 5,8%. Lá em São Paulo, a arroba do animal macho terminado ficou cotada em R$ 131,00 à vista, livre de fundo rural. E nesta semana, as escalas de abate que estão girando aí em torno de 6 dias. Existiram tentativas de compra de até R$ 3,00 abaixo do preço de referência. E com as últimas quedas para a arroba do boi gordo e estabilidade para a carne, a margem de comercialização dos frigoríficos continua em patamares historicamente elevados. Atualmente, a margem de comercialização de quem vende carne com osso está em 25,9%. São 10 pontos percentuais acima da média histórica. A JBS vendeu por $300 milhões a totalidade das ações de suas subsidiárias, detentoras das operações de carne bovina na Argentina, Uruguai e Paraguai, para subsidiárias da Minerva, seu concorrente. E de acordo com fatos relevantes, a empresa de alimentos agora, na última terça-feira, a JBS informou que pretende utilizar os recursos obtidos com essa transação para diminuir a sua alavancagem financeira. A Minerva disse que a aquisição foi aprovada pelo seu conselho de administração na véspera por meio de suas subsidiárias, Pool Argentina Sociedade Anônima, Frigomerc Sociedade Anônima e Pulsa Sociedade Anônima. As condições do acordo de leniência entre JIF e o Ministério Público Federal significam, na prática, uma redução do valor que a JBS tem que pagar no valor real, simplesmente pela metade. Com aplicações seguras em títulos do Tesouro Nacional, a JBS ela consegue não apenas cobrir toda a correção da multa que foi indexada apenas pela variação do IPCA, como ter ganhos financeiros com juros, por exemplo. Cálculo feito por uma equipe de analistas da Gestores de Recursos Quantitas mostra que, com 5 bilhões 158 milhões de reais aplicados em NTNB, que é um título pós-fixado do Tesouro Nacional, que garante uma taxa de remuneração mais a variação do IPCA, o grupo consegue garantir os fluxos de pagamento da dívida nos próximos 25 anos, que foi o prazo acertado com o Ministério Público Federal. Ou seja, na prática, o acordo de 10 bilhões e 300 milhões de reais representa um comprometimento de caixa de pouco mais de 5 bilhões de reais, ou metade do valor negociado com os procuradores.
E agora vamos ver como é que anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Nós teremos hoje para São Miguel do Araguaia, Minaçu, Posse, Aruanã, Cabeceiras, Itaberaí e Cristalina, possibilidade de pancadas de chuva de curta duração e pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. Para o restante dos municípios, nós teremos aí tempo parcialmente nublado, sol entre poucas nuvens. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. São Miguel do Araguaia, 30 a máxima e 14 a mínima. Minaçu, 31 a máxima e 21 a mínima. Posse, 30 a máxima e 22 a mínima. Aruanã, 36 a máxima e 22 a mínima. Cabeceiras, 28 a máxima e 16 a mínima. Itaberaí, 29 a máxima e 14 a mínima. Cristalina, 24 a máxima e 14 a mínima. Mineiros, 22 a máxima e 7 graus a temperatura mínima. E Rio Verde, 21 a máxima e 9 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que os preços do milho caíram em maio e também agora no começo de junho, com o início da colheita da segunda safra. A alta da moeda americana dá maior competitividade para a carne brasileira no exterior, o que confere maior fôlego à produção. E termina hoje o 13º Simpósio Goiano de Avicultura. Nós voltamos já. Se no ano passado a indústria de proteínas fez cerco constante aos produtores de milho, neste ano a situação tende a se inverter. Na safra anterior, a indústria nacional de carne chegou a reverter contratos de exportação do cereal a fim de ter milho suficiente para a produção de suínos e também de frangos. Só que neste ano, mesmo prevendo melhor abastecimento, a indústria ainda não vive bons momentos. Após levar 2 pauladas, a da Operação Carne Fraca e a delação premiada do senhor Joesley Batista da JBS, a carne brasileira, tanto suínos, aves quanto bovinos, precisa readquirir a confiança do consumidor externo. A situação do setor é agravada ainda mais pela recessão econômica interna, que retira de boa parte dos consumidores a capacidade de compra. Existe, porém, uma saída tanto para a indústria como para os produtores, que é a valorização do dólar. A alta da moeda americana ela vai dar uma maior competitividade para a carne brasileira, principalmente lá no exterior, o que confere maior fôlego à produção. Esta, por sua vez, aquece o consumo do milho. E agora eu vou conversar com a médica veterinária Estela Neves da Silva Gama, que vai falar sobre aí o 13º Simpósio de Avicultura, que está acontecendo em Goiânia e que termina hoje. Doutora Estela Neves da Silva Gama, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom. A senhora é uma das coordenadoras desse evento, né? Isso mesmo. E como é que está o evento? Está muito bom. Assim, bastante participação tanto dos produtores, quanto dos alunos e dos profissionais da área. E o evento trouxe bons profissionais e temas bem polêmicos, bem atuais, que são muito importantes para a avicultura. O Goiás é um dos principais produtores de aves do Brasil, né? Nós temos aqui Rio Verde, né? Nós temos um polo produtor aí de aves muito forte, né? Exatamente. A Perdigão, né, que é um polo muito grande. Temos também a Sadia, apesar de ser no DF, mas é bem próximo. O pessoal também do DF está participando. Então, a gente tem crescido muito nessa área de avicultura. E tem outras empresas também no setor, né? Tem outras também. Tem Super Frango, que vem crescendo, tem Nutrisa, tem Asa Alimentos. As empresas estão crescendo bastante e buscando conhecimentos, atualizando, para trazer novas tecnologias para o setor. Que é justamente o objetivo desse evento. Deste evento, exatamente. Bom, e é claro que esse evento, para acontecer, deve ter tido aí a parceria de muitas entidades importantes, né? Tivemos, sim, bastante entidades importantes participando. Quem está por trás aí? Sebrae, FAEG, Senar? Também a Associação Goiana de Avicultura, o CRMV de Goiás, também a Universidade Federal de Goiás
todos estamos participando A e Associação empenhados. Goiana deve estar dentro também, é claro. Associação Goiana de Avicultura. Assim, o programa é montado com a Associação Goiana, juntamente com a Universidade Federal de Goiás. Fundepec também está dentro? Está dentro também, Fundepec. Então deve estar sendo um evento excelente. E termina hoje? Termina hoje, com bastante participação, o pessoal bem animado, né? Porque, assim, o setor está passando por dificuldades, mas a gente precisa de motivar para fazer com que volte a crescer. Tá. E está faltando muita coisa para crescer ou não? Não, assim, na verdade, a gente está dependendo um pouco. Tecnologia. A avicultura, nós temos bastante tecnologia, é uma área que a gente cresceu muito. Agora nós também estamos pensando aí nessa possibilidade, né, de retirada dos antimicrobianos das rações, que é um tema também que vem sendo discutido. Meio polêmico. Meio polêmico. Tem também a influenza aviária, que a gente tem que ficar bastante atento para não chegar no nosso país. Mas nós estamos bastante preparados. Precisamos agora da ajuda do governo também, né? Agora precisa consertar um pouco a política, a economia, porque a situação tende, talvez, até piorar. Né? Isso nos preocupa muito mesmo. Doutora Estela Neves da Silva Gama, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu sei que deve estar tendo um sucesso muito grande esse evento e qualquer coisa que tiver aí de novidade, nossas portas aqui estarão abertas, ok? Eu, em nome da associação, né, e da comissão organizadora, agradecemos o convite. Muito obrigada. Obrigado, Estela. E depois do intervalo, você vai ver que os preços do milho caíram no mês de maio e começo de junho, com o início da colheita da segunda safra. E você vai conhecer as plantas medicinais que controlam gripe e resfriado. Nós voltamos já. Os preços do milho caíram no mês de maio e agora no começo de junho, com o início da colheita de segunda safra e a baixa liquidez do mercado. E saiu um levantamento da Scott Consultoria mostrando que lá na região de Campinas, no estado de São Paulo, a saca está na casa a saca de 60 quilos, cotada em R$ 26,00. Isso para entrega imediata sem o frete. Em relação à média do mês de maio deste ano, o preço caiu 3,2% na comparação com junho de 2016. O recuo já foi de 48%. No curto e médio prazos, o avanço da colheita da segunda safra e a maior disponibilidade interna deverão manter pressão de baixa sobre os preços do milho no mercado interno. Mas, de qualquer maneira, a ponta vendedora menos disposta a negociar o cereal nos atuais patamares tem limitado essas quedas pontualmente. Por fim, outras variáveis que podem impactar os preços no mercado brasileiro são o comportamento das condições climáticas lá nos Estados Unidos, da safra 2017-2018, e no Brasil agora a colheita de segunda safra. E também a questão do dólar mais alto, que pode impactar nas exportações, em especial no segundo semestre, dando aí sustentação ao mercado. E agora eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. A doutora Mara é farmacêutica e bioquímica lá do Hospital de Medicina Alternativa e também é proprietária da Naturofarma. Doutora Mara Rúbia, bom dia. Bom dia. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Bom dia a todos os ouvintes, né? Então tá ótimo. Doutora Mara, hoje nós vamos falar sobre gripe e resfriado. E por falar em gripe, parece que já acabaram as vacinas, né? E muita gente ficou de fora sem vacinar. E é o tema que nós vamos bater um papo hoje. Exatamente, porque a gente pode também se prevenir de outra forma, né? Já que não tem vacina, tem outras formas eficientes também que pode ajudar a pessoa, né? Porque nessa época agora que começa o período seco, que a tendência das pessoas é resfriar um pouco mais, ter mais gripes, então os cuidados gerais, né, são muito importantes. Questão da alimentação, a gente sabe que é fundamental a pessoa procurar se alimentar bem. Muita água, dormir bem, né? Se proteger também, proteger a região do pescoço. Não ficar muito em locais muito aglomerados, né? Que, com essa tendência de pegar o vírus, né? Então, a pessoa se cuidar, né? Ter os hábitos de qualidade de vida. Doutora Mara, qual que é a diferença, assim, entre gripe e resfriado? Olha, a gripe, geralmente, o resfriado é uma fase, normalmente, que é passageiro? É passageiro, geralmente dura, assim, 4, 5 dias, e é um estado mais, digamos assim, mais ameno, né? No caso de uma gripe, normalmente tem
todos normalmente tem um vírus, né? Mas a gripe já pode ter algumas complicações a mais. Às vezes pode ter tosse, mal-estar, pode ter... Não que no resfriado não tenha. Chega a doer até os joelhos, né? Garganta, um mal-estar geral do corpo, né? Às vezes inflamação da garganta. O resfriado ele vem e vai embora. Vem e é muito rápido, é uma doença bem benigna. Né? É benigna, benigna. Né? Vem e vai rapidinho. Claro que a pessoa tem que se cuidar, se prevenir, né? Ter hábitos de vida de qualidade. Mas, doutora Mara, hoje nesse corre-corre, principalmente em cidade grande, você vai a um shopping, por exemplo, é um foco, é um ponto de contaminação muito alto, não é? Principalmente assim, o ar-condicionado, né? E excesso de pessoas naquele mesmo lugar. Então, por isso, nessa época, não que a pessoa tem que não ir ao shopping, mas tentar ir nos horários que tiver menos pessoas e tentar se cuidar, né? Tentar não ter muita proximidade de uma pessoa com a outra, né? É muito difícil, né? Não é fácil, né? Porque ali o sujeito tem uns que têm educação, outros não tem, um espirra para cima, espalha vírus para tudo quanto é lado, né? Exatamente. Por isso, assim, que se a imunidade da pessoa estiver boa, se ela tiver com uma boa imunidade, se ela tiver esses cuidados gerais, normalmente ele não pega. Mas se tiver meio baixa... Aí a tendência é a pessoa, né? Doutora Mara, vamos para o intervalo comercial e depois a gente vai mostrar as plantas que combatem ou controlam as gripes e os resfriados. É um minutinho só, eu volto já. Eu estou de volta conversando com a doutora Mara Rúbia e agora nós vamos falar das plantas medicinais que controlam as gripes e os resfriados. E com certeza absoluta, as plantas que nós vamos falar aqui agora, você aí na sua propriedade rural, você deve ter a maioria. E você pode muito bem se prevenir tomando um chá de um chá de outra. Às vezes você pode até associar uma com a outra, problema de garganta. Então fica tranquilo que agora você vai ficar por dentro das principais plantas que combatem ou controlam as gripes e os resfriados. Doutora Mara Rúbia, tem muita planta aqui que ajuda a combater, né? Muita planta, né? A opção, em termos, assim, dependendo da região do país, dependendo do local que a pessoa está, ela tem disponível uma ou outra planta. Muitas vezes, a maioria das plantas que nós estamos falando aí, né? Mas as opções são inúmeras. Por exemplo, alfavaca e hortelã. Isso aqui é muito comum. Isso é muito comum, né? Você pode plantar até em apartamento. São plantas fáceis de cultivo e muito eficientes no caso de combate a gripes e resfriados. Tem ação anti-inflamatória, né? Pode fazer chá. E tem outras opções, tem a forma de tintura, tem a forma de cápsula, e como a gente já sempre diz aqui no programa, né? Gengibre e cravo da Índia. Gengibre e cravo da Índia também é muito boa. O gengibre é uma planta, assim, que até nessa época do ano, junho e julho, né, é muito usada, muito usada agora, quentão, né? No quentão e tudo, mas é uma planta bem eficiente como anti-inflamatória e para gripes e resfriados. Tem muita gente o cravo também, né? Tem muita gente que fala que está com gripe e bebe muito quentão, né? Aí também não pode exagerar no álcool, né? Ele chega a ficar assim, chega com os vírus, com tudo de fogo, né? Excesso de álcool também não é bom, né? Canela e sabugueiro. Canela é uma planta muito eficiente também, com ação potente. E tudo são plantas simples, né? De encontrar fácil. Você pode, algumas, às vezes, a canela, por exemplo, você pode até ter um pé e usar a casca, usar as folhas. O sabugueiro também, planta muito fácil de ser cultivada, de ser utilizada pela maioria das pessoas, né? Aí vem ela, cúrcuma longa e glicirrisa glaba. O cúrcuma longa, que é o nosso famoso açafrão, né? Açafrão, Essa está em todas, né? Um poderoso anti-inflamatório, antialérgico, muitas vezes em processos de gripes, resfriados, excelente para a garganta, como anti-inflamatório também, né? E no caso do alcaçuz, que é o glicirrisa também, ele é um potente broncodilatador, então melhora muito aqueles tosses, né? A pessoa que tiver com tosse, com o peito carregado, o alcaçuz... o glicirrisa é o alcaçuz? Alcaçuz. Excelente para tosses e resfriados. Bom, e bronquites também, né? Erva doce e açapeixe nem se fala, né? Erva doce é uma planta bem... usada na culinária, mas também tem um efeito anti-inflamatório e broncodilatador. Inclusive, da mesma família da pimpinela anisum, que é aliás, é a pimpinela anisum. E tem uma outra, que é o anis estrelado, que até extraiu aquele medicamento para gripe,
né, que é o Tamiflu. Então, são plantas da mesma família. E o açapeixe é praga aqui E em essa Goiás, peixe né? é praga, fácil demais de ser cultivado, né? Bom, e aí vem o limão e o alho, né? Limão e alho, então, nem se Esse fala, né? é consagrado, né? O limão, a pessoa usar preventivamente o limão e o chá de alho. E o limão, tanto na comida como também em forma de chá. O próprio alho era muito interessante, pedacinhos de alho na própria comida, né, doutora? Exatamente. Às vezes, usar ele um pouco fresco, não ele torrado, né? Não é torrado, é fresquinho, é? Mais fresco, né? Isso. Você pode adicionar no mel e tá tomando. E aí vem urucum, mel e própolis. Todos são produtos, né, muito eficientes para estar tratando essas gripes e resfriados, né? O urucum é bem importante e o mel e o própolis também. A pessoa fazer esse uso preventivo também, além de curativo, preventivo. Então nós mostramos aí uma série de plantas medicinais que você com certeza deve ter quase todas aí na sua propriedade. Se você fizer o uso delas aí na sua fazenda, através de chás, você vai automaticamente se prevenindo e fortalecendo e adquirindo até uma resistência muito maior. Certo. Né? E a pessoa que não tem tempo da cidade pode mandar, inclusive, manipular. Essas fórmulas, né? Verdade. Com excelente efeito. Pois é, interessante isso aí, viu? Muito bom hoje, viu, doutora Mara? Muito bom. Excelente. Olha, muito obrigado, doutora Mara, mais uma vez, pela participação da senhora no nosso programa. E como sempre, né? Obrigada a você e a todos, né? Tá ok. Até o próximo. Até o próximo. E se você quiser saber mais sobre gripe, sobre resfriado e sobre plantas medicinais, basta você procurar o livro Essência da Saúde ou então ligar para o telefone 62 3942 7711. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte mensagem: a vida faz a riqueza depender fundamentalmente de duas palavras: trabalho e poupança. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa. TV Serra Dourada Goiânia, de 8 a 11 de junho, Arraiá de São Expedito, na Paróquia dos Sagrados Estigmas e Santo Expedito, no Jardim América. A seguir